Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um dos maiores pensadores brasileiros da atualidade, Ailton Krenak, com o livro dele, A Vida Não é Útil. E olha, se prepare, porque essa é uma daquelas obras que chegam para chacoalhar tudo, para fazer a gente questionar as coisas mais básicas que a gente acredita sobre a vida, sobre o que é ser humano e, claro, sobre o nosso lugar neste planeta. E logo de cara, a gente já se depara com essa frase que dá nome ao livro. A vida não é útil. É uma afirmação muito provocadora, né? Principalmente porque a gente vive num mundo que cobra a utilidade de tudo e de todo mundo. Tudo tem que ter um propósito, uma função. Então, vamos deixar essa ideia maturar um pouquinho na cabeça antes da gente começar a desdobrar ela. É aqui que o Krenak coloca o dedo na ferida. De um lado está essa nossa sociedade moderna que é simplesmente obcecada pela ideia de utilidade. E do outro vem a perspectiva dele, que diz que a vida, na sua essência, é muito, mas muito maior do que qualquer utilidade que a gente tente dar para ela. É que a gente se acostumou a olhar para tudo e perguntar, tá, mas para que serve? Um rio não é só um rio, ele é potencial para virar uma hidrelétrica. Uma floresta não é só uma floresta, é madeira, é espaço para o agronegócio. E até a nossa própria vida, né, muitas vezes é medida pela nossa produtividade. O Krenak diz que essa visão de mundo é o que nos impede de ver o valor que a existência tem por si só. E essa frase, nossa, ela é muito forte, porque ela lembra a gente de uma coisa que a gente vive esquecendo, a nossa vulnerabilidade. A gente fica nessa busca maluca por progresso, por controle, e esquece que dependemos totalmente de um organismo vivo que é infinitamente mais poderoso. A Terra não precisa de uma guerra, de nada complexo para acabar com a gente. É simples, basta ela tirar o nosso ar. Ok, agora a gente vai entrar num ponto que é talvez um dos mais polêmicos. Vamos desconstruir uma ideia que parece super sólida para a gente, a de que existe uma humanidade única, unificada. Para o Krenak, isso é uma ficção, e uma ficção bem perigosa. A ideia do Krenak é que esse conceito de humanidade não é algo natural, que sempre existiu. Não, foi uma construção, uma casta que a gente inventou para nós mesmos. E como todo clube exclusivo, ele tem suas regras para decidir quem pode entrar e, o que é mais importante, quem tem que ficar do lado de fora. Essa divisão aqui mostra bem como esse clube funciona. De um lado está a turma da humanidade, o progresso, a civilização, os desenvolvidos. E do outro lado? Bom, do outro lado fica todo o resto, o que ele chama de subhumanidade. E aí entram os povos indígenas, os quilombolas, os caiçaras, mas não só eles. Entram também os rios, as florestas, os animais, tudo aquilo que é visto não como parte da vida, mas como um obstáculo para o progresso ou, na melhor das hipóteses, como um recurso a ser usado. Para o Krenak, a prova final de que esse clube é uma farsa está aí, na nossa frente. A destruição das florestas, dos rios, a nossa total indiferença com a vida, tudo isso mostra que essa tal humanidade especial, na prática, não se sustenta. As nossas próprias ações mostram que aquela superioridade que a gente tanto fala não existe. E o que alimenta esse clube exclusivo? O que faz essa roda girar sem parar? Bom, é o que o Krenak chama de a máquina de fazer coisas. Uma máquina implacável de consumo e de um progresso que nunca tem fim. E tem essa sabedoria ancestral, tão simples e ao mesmo tempo tão genial, que expõe toda a mentira de uma economia que acha que pode viver separada da Terra. A gente pode juntar todo o dinheiro do mundo, mas, como disse um ancião do povo Lakota, quando a última árvore for derrubada e o último peixe pescado, a gente vai perceber que dinheiro simplesmente não dá para comer. O Krenak usa uma metáfora de vício. É como se a gente estivesse drogado, sabe? Dopado por essa necessidade de ter o celular mais novo, o carro do ano, a próxima experiência de consumo, e esse vício nos desconecta da realidade do planeta. A gente fica anestesiado enquanto o mundo ao nosso redor está sendo destruído. A lógica dessa máquina é totalmente falha se a gente parar para pensar. Ela diz que o progresso justifica a destruição. Krenak chega a chamar nossos produtos super tecnológicos de brinquedos que a gente fabrica devorando o planeta. E a solução que a máquina sempre oferece é mais consumo. É um ciclo que se alimenta e nunca, nunca acaba. Ufa, é bastante coisa para a gente digerir, né? Vamos respirar fundo um instante. Porque depois de toda essa desconstrução, de ver todas essas ideias ruindo, a pergunta que fica é, e agora? Para onde a gente vai? Bom, depois de mostrar como tudo isso pode ser uma grande ilusão, o Krenak não nos deixa no vazio, não. Ele aponta para uma outra possibilidade. Um mundo que não é guiado pela utilidade, mas sim pelos sonhos, pela conexão e por um tipo completamente diferente de conhecimento. O sonho nessa visão não é só aquela coisa que acontece na nossa cabeça quando a gente dorme. Não.
é muito mais que isso. É como uma instituição mesmo, um lugar onde se aprende, onde se recebe orientação, um espaço de conhecimento tão real e válido quanto a nossa ciência ocidental. E para a gente entender isso na prática, ele conta uma história incrível. 40 anos atrás, um pajé chavante chamado Sibupá teve um sonho muito importante, um sonho premonitório. E logo que acordou, ele reuniu todos os jovens da aldeia para contar o que tinha visto. No sonho, o espírito da caça apareceu para ele com um aviso muito claro. Disse que os Waradzu, que é como eles chamam os não indígenas, estavam destruindo tudo de uma forma completamente irresponsável. E que logo, muito em breve, a terra ficaria vazia, sem comida. E aí que vem o ponto mais impressionante da história. Décadas depois, a visão daquele pajé se tornou realidade. O agronegócio chegou com tudo, devastou o cerrado, a região do Xingu. Ou seja, o que parecia só um sonho, uma fantasia, na verdade era uma previsão cientificamente precisa. Aquilo não era fantasia, era um outro tipo de ciência, uma outra inteligência que sabe ler os sinais que o organismo da Terra dá. E tudo isso nos joga de volta para o agora, para o nosso presente. Um momento que o Krenak não enxerga como um fim do mundo, mas sim como uma encruzilhada. Uma oportunidade para a gente fazer uma escolha fundamental. Suspender o céu é uma tradição do povo Krenak e é uma metáfora poderosíssima para essa mudança radical que a gente precisa fazer. Não se trata de salvar apenas os humanos, mas de criar mais espaço, de ampliar o horizonte para todos os seres vivos, reconhecendo que está todo mundo junto nessa. Então, a escolha está na nossa frente, escancarada. As crises que a gente está vivendo nos dão essa chance de parar a máquina. A gente pode insistir nos mesmos erros, tentando consertar um sistema que já está quebrado, ou a gente pode se transformar, aprender a habitar este planeta de outro jeito, com outros corpos, outros sentimentos. E tem um verso do Drummond que, nossa, parece que foi escrito para esse momento, essa pausa forçada que o mundo viveu. O que foi que parou de verdade? Foi a vida, na sua essência? Ou foi só a máquina de consumo, o automóvel, o progresso sem fim? É o momento perfeito para a gente se perguntar o que realmente importa. E no final, a gente fica com essa questão. Para o Krenak, talvez tudo isso que a gente está vivendo seja só o gesto de uma mãe amorosa, a Terra, querendo que o filho pare um pouco e escute. Não é uma ordem, é um pedido de silêncio, para que a gente possa finalmente escutar a voz do planeta e, quem sabe, encontrar o nosso verdadeiro lugar nele. A pergunta fica no ar.